Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Coisa boa estarmos aqui mais uma vez reunidos, coisa boa ouvir a palavra de Deus, ser ministrado pelo Senhor, depois de um louvor maravilhoso como esse. Eu não sei você, mas eu tenho sentido a presença do Senhor verdadeiramente neste lugar. Eu queria te convidar a ficar de pé, a abrir a sua Bíblia junto comigo, no livro de João, no último capítulo de João, no capítulo 21. Nós vamos estar lendo alguns versículos, e eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos ler. Temos sido alimentados pela palavra do Senhor. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Eu não sei se você está sabendo disso, mas Ele está às portas. E enquanto eu espero pela volta dEle, eu preciso estar alicerçada nesta verdade. Eu preciso estar firme, eu preciso estar atento, eu preciso estar com meus ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem que falar comigo, amém? Então, no capítulo 21, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, e cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Você pode se assentar. Aqui nós encontramos no capítulo 21 do livro de João, o relato de mais uma aparição de Jesus, do Cristo ressurreto aos seus discípulos. Esta cena era a 3ª vez que Jesus se encontrava com eles, que Jesus aparecia a eles. Nós sabemos, na luz da palavra, que depois de ressuscitado, Jesus ficou na terra ainda 40 dias, ensinando, operando milagres, exortando, preparando os discípulos para o início da igreja. E aqui neste específico encontro, que nós acabamos de ler, apenas 7 dos 11 discípulos se encontravam ali. Por que só estavam os 7? Aonde estavam os outros 4? Nós não sabemos, mas isso também não é relevante. O importante é nós entendermos o que Jesus fez na vida destes 7, especificamente na vida de um que era Pedro. Eles estavam ali na praia, como nós começamos o nosso relato,
Eles se encontravam ali meio que perdidos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, depois dos fatos ocorridos. Jesus havia sido crucificado, Jesus havia se ressuscitado, Jesus havia aparecido para eles lá em portas fechadas, não é? Jesus havia dito que todos ficassem aguardando ali em Jerusalém, mas eles estavam ali à beira-mar. Eu imagino que olhando para o mar e pensando, o que vai ser de nós agora? O que nós vamos fazer? Como é que vai ser da agora para frente? E de nada, do nada, Pedro surge com uma ideia. Pedro diz, eu vou pescar. Todos que estavam ali disseram o quê? Nós vamos também. Eu quero fazer um alerta. Pedro, ele era um líder. E como líder, nós sabemos que toda liderança, ela exerce sobretudo o quê? Influência. Influência. Pedro tomou uma decisão e todos foram com ele. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado com as suas decisões. Às vezes, nem sempre só você é prejudicado nas suas más escolhas. Todos que estão à sua volta também vão sofrer por elas. Nem tudo que parece certo é o correto a se fazer. As minhas intenções, as minhas boas intenções não justificam os meus erros. E principalmente os fins não justificam os meios. Sabemos que Pedro era pescador. Antes de encontrar com Jesus, essa era a sua profissão. Mas aqui, irmãos, nós estamos falando de alguém que já havia caminhado com Jesus 3 anos. Alguém que havia vivenciado, alguém que havia aprendido, alguém que havia estado ali lado a lado com Jesus. E este homem decide a voltar aos velhos hábitos. Por que será? O que Pedro estaria pensando nesta atitude? O que estava levando a ele a isso? Irmãos, quantos de nós muitas vezes não nos sentimos assim? Passamos tantas coisas com Jesus, caminhamos com Ele, vivenciamos milagres, aprendemos da parte dEle, mas de repente, diante das dificuldades, diante das perdas, diante das dores, diante dos fracassos, nós pensamos que é melhor voltar aos velhos hábitos. Nós pensamos que é melhor desistir. Mas eu aprendo neste texto que, mesmo que eu esteja fracassado, mesmo que você esteja desanimado, o plano de Deus a seu respeito não muda, aleluias. O plano dele não muda. Você pode estar frustrado nesta noite. Só Deus é que conhece o coração de cada um de vocês. Eu não sei você, mas eu já me frustrei muitas vezes na minha vida. Mas escolhi perseverar, escolhi permanecer. Quando olhamos aqui, Jesus indo encontrar com estes homens na beira do mar, ali na beira daquela praia, eu fico apaixonada com este relato, porque ele, ao meu ver, ele é a cara do Evangelho. Ele é a cara, ele é aquilo que expressa o que o Evangelho é verdadeiramente para a vida do crente. O Evangelho é aquele que realinha a nossa vida. O Evangelho é aquele que coloca os nossos passos no trilho certo. É a palavra de Deus. E aqui nós vemos o Senhor buscando estes homens, indo de encontro com estes homens, apesar de se encontrarem
confusos, perdidos, sem saber que direção tomar. É assim que o Senhor faz conosco. O homem se perde, Deus vai, o acha. O homem se cansa, o Senhor o renova. O homem fracassa, Jesus o faz vencedor, aleluias. Esse é o Jesus que nós servimos. Nós temos falado, tem sido pregado, Jesus está voltando. Mas enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, nós temos desejos aqui neste plano terrestre, não temos? Quantos de vocês desejam uma vida abundante? Eu desejo. E eu sei que o Senhor tem esta promessa para a minha vida. Deus vai nos ensinar, através deste episódio, como viver uma vida abundante, debaixo da orientação do Senhor. Você crê nisso, meus irmãos? Amém? Primeira coisa, primeiro princípio que eu preciso para a minha vida ser abundante. Saber que mesmo que pareça que Deus está distante, aquele que me chamou não desiste de mim. Amém? Aquele que chamou você não desiste de você. Ele não abre mão de você. Não importa se você está cansado, se você está em alto mar, se os ventos das ondas estão muito altos, se você tem lutado demais com a sua própria força. Não importa. Jesus, Ele é poderoso para te dizer nesta noite, tenta mais uma vez. Continue tentando. Continue tentando. Tente mais uma vez, que você vai experimentar o milagre que eu tenho para a sua vida, no nome de Jesus. Jesus, Ele é mestre em nos dar segunda chance. Jesus, quando foi encontrar com estes homens ali naquela praia, Jesus queria tratar especificamente com Pedro. Pedro passou por um episódio, capítulos antes, aonde ele estava com a sua alma amargurada. Se nós formos lá no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 31, nós vamos encontrar um diálogo entre Jesus e Pedro, mais ou menos assim. A Bíblia nos diz que Jesus fala assim para Pedro: Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro respondeu a Jesus: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Neste pequeno trecho deste diálogo, nesse pedacinho, nós encontramos nessa conversa algo muito interessante. Jesus fala para Pedro assim: quando você se converter. Eu não sei você, mas eu tinha para mim que Pedro já era convertido. Afinal de contas, quanto tempo ele já andava com Jesus? Eu tinha para mim que Pedro era convertido, mas Jesus diz a ele: quando você converter. Irmãos, converter não diz respeito só à mudança de caminho. Pedro tinha mudado os seus caminhos, tinha largado as suas práticas, tinha ido seguir Jesus. Mas quando nós olhamos para este relato do capítulo 21, nós entendemos que o seu homem interior ainda não havia sido transformado. Ainda faltava um processo ali a acontecer. Quantos de nós ainda não demos lugar para Jesus trabalhar no nosso homem interior? Viemos à igreja, nos chamamos de cristãos, nos intitulamos quanto cristãos, dizemos que cremos no Senhor, muitos até mudaram o curso do seu caminho, mas o seu homem interior processa da mesma maneira.
o seu homem interior continua reagindo da mesma forma diante de certas situações. E a palavra de Deus nos fala que quando você se converter, você fortaleça seus irmãos. É necessário de uma conversão inteira, total do meu ser. A palavra de Deus nos diz que quando eu encontro Jesus, eu sou uma nova criatura. E nova criatura, irmãos, não é uma criatura reformada. Eu meditando nesta palavra, eu estava pensando no carro. Meu carro passou por uma revisão há poucos dias. E eu falei com meu marido, o carro ficou novinho. Mas ele é um carro novo? Não, ele é um carro reformado. Um carro novo é 0 quilômetro. Uma casa reformada é igual a uma casa nova? Não. A palavra de Deus nos fala que nós somos novos, nova criatura. Nova criatura não age com os mesmos impulsos, com o mesmo ímpeto, com a mesma tendência do velho homem. Ele busca frutificar os dons do Espírito, o fruto do Espírito, o anseio da sua alma é este. E aqui nós encontramos a palavra de Deus falando de um homem que nós sabemos que amava Jesus, que andava com Jesus, mas que na hora do medo, na hora do desespero, na hora da dificuldade, o seu amor e a sua fé não foram suficientes para vencer a situação. A Bíblia, quando relata este episódio de Pedro negando a Jesus pela terceira vez, Jesus está passando por ele. E Jesus olha nos olhos de Pedro. E Pedro se sente o último dos últimos, eu imagino. Porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro precisava deste encontro. Pedro precisava de ser tratado por Jesus. Por isso Jesus estava ali. Por isso você está aqui hoje. Você precisa ser tratado por Jesus. Nós profetizamos, nós cantamos que o Senhor está aqui. E nós cremos nesta presença real. Deixa o Senhor tratar com você nesta noite, meu querido. Deixa o Senhor tratar. Às vezes nós falhamos. Às vezes nós falhamos. Talvez você já falhou assim com o Senhor. Talvez você já decepcionou o Senhor de achar que nunca iria fazer aquilo, mas fez. Mas fez. Eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus não está aqui para te recriminar. Jesus não está aqui para te criticar e nem para te apontar o dedo. Ele está aqui para te curar, aleluias. Ele está aqui para te restaurar no nome de Jesus. Segundo princípio que eu aprendo nesta palavra, para eu ter uma vida abundante, eu preciso reconhecer a minha condição, de que sem Jesus eu não posso nada. Fala para mim, para você ouvir. Sem Jesus eu não posso nada. Sem Jesus nós não podemos nada. Estes homens passaram a noite inteira pescando, não foi isso que nós lemos aqui? E voltavam de mãos vazias. Quando Jesus deu uma palavra, lança a rede, a Bíblia nos diz que eles pescaram 153 peixes grandes. Eu gosto muito deste número, 153. A Bíblia não colocou isso aqui por numerologia, por nada. Isto aqui é porque pescador, que é pescador de verdade, ele sempre conta quantos peixes ele pescou. E aqueles homens ficaram impressionados com a quantidade de peixe pescado, nenhum lançar de rede. Bastou uma palavra do Senhor, bastou Jesus entrar em cena
para a coisa ser transformada. Muitas vezes você está aí se debatendo, lutando com as suas forças para que a coisa aconteça. Mas eu quero te dizer nesta noite, basta uma palavra de Jesus. Basta uma palavra para as coisas mudarem, para o cenário mudar, para o milagre acontecer. Amém? E que me ensina, o que eu aprendo com isso, que quando estamos fora da direção de Deus, não existe qualquer perspectiva de sucesso. Só temos realizações e milagres com Jesus. Sem Jesus eu não posso nada. Muitos podem se encontrar nesta noite como estes discípulos, cansados, exaustos, fadigados de tanto pelejar, de tanto lutar. Mas o Senhor diz para você nesta noite, meu querido, minha querida, sem mim você não pode fazer nada. É preciso ter humildade para reconhecer esta dependência. É preciso ter ousadia. É preciso ter determinação para retornar ao lugar da bênção. Eu meditando nesta passagem, eu fiquei lembrando do filho pródigo. A palavra de Deus nos fala que aquele homem tomou uma decisão errada, fez uma escolha errada. E ele perdeu tudo nesta escolha dele. Essa história está registrada lá em Lucas capítulo 15. E num determinado momento ele se encontrava alimentando porcos. Ele estava vivendo num chiqueiro. Um homem que era educado e criado como um príncipe. Ele se encontrava agora nesta situação. E a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele entendeu o erro que ele havia cometido. E eu gosto muito na Bíblia, quando diz que ele fala para ele mesmo: levantar-me-ei e terei com meu Pai. Arrependimento, remorso, só tem validade quando tem atitude. Eu posso estar cheio de remorso, mas se eu não tomar a atitude de vir me consertar com o Senhor, nada disso adianta. Este homem tomou a atitude. Ele foi diante do Pai e pediu perdão. E o Pai o restaurou, trocou as suas vestes, colocou sandálias novas nos seus pés, colocou um anel de aliança no seu dedo. É isso que o Senhor faz conosco. Jesus, quando contava esta parábola, ele estava demonstrando como é o amor de Deus por nós, por cada um de nós. Nós erramos, mas é necessário atitude de reconhecimento, de se humilhar, de retornar à casa da bênção e consertar-se com Jesus. Esta atitude Pedro teve. Se você continuar lendo o capítulo 21, você vai perceber que Pedro teve esta oportunidade de se corrigir, de mostrar para Jesus o quanto ele o amava. Irmãos, outro princípio que eu aprendo nesta palavra, nesta passagem, para eu ter uma vida de abundância, é estar pronta a obedecer. Obediência, ela é a chave do milagre. Repete comigo: obediência é a chave do milagre. É necessário obedecer. Todos os milagres que eu vejo na Bíblia estão marcados por esta condição, pela condição de obediência. Esses homens estavam exaustos, esses homens estavam cansados, mas eles decidiram obedecer. E por um momento eles nem sabiam se eram Jesus de verdade, porque ainda estava escuro, o dia estava amanhecendo, provavelmente havia uma névoa. Eles não tinham certeza, até que João disse: é Jesus, é Jesus. E ali aconteceu,
Eles obedeceram, apesar das evidências. As evidências daquele cenário diziam que não havia peixe. As evidências daquele cenário diziam: não adianta tentar, não vale a pena continuar. Meu querido, quais são as evidências da sua vida? O que elas têm dito para você? Que não adianta? Não vale a pena? Quais são as evidências da sua vida? O que elas têm gritado para você? O que elas têm dito para você? Eu quero lhe dizer nesta noite: não olhe para a situação. Olhe para aquele que é o autor e o consumador da sua fé. O eu sou diz para mim e para você nesta noite: eu sou quem dá ordem ao mar para se acalmar. Sou eu que mando o vento se silenciar. Sou eu que faço tudo acontecer na sua vida, que tenho o controle sobre a sua vida. Lança a rede no mar, meu irmão. Lança a rede no mar. Não fique na dúvida. Obedeça. Obedecer é o segredo da vitória. Estes homens entenderam que apesar do cansaço, apesar da desilusão, apesar da tristeza, o melhor era obedecer. E foi por obedecer que eles experimentaram um milagre. Foi por obedecer que eles vivenciaram este momento com Jesus. Ah, Deus, eu fico às vezes me perguntando o que acontece com certas pessoas que estão na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não entendem que é necessário mudar, não entendem que é necessário posicionar, arrumam tanta desculpa, tantos motivos. Ah, eu sou assim porque o meu marido faz assim. Ah, eu sou desse jeito porque eu não vejo mais solução para minha família. Ah, eu já desisti. Ah, meus queridos, Deus tem uma vida abundante para você. E vida abundante não fala de vida eterna, não. Vida abundante fala de vida na terra. É o próprio Jesus que nos diz, né? Ele vai falar conosco lá em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando eu falo de vida abundante, irmãos, eu não estou falando de vida próspera materialmente, não. É lógico que a prosperidade do Senhor está ao nosso alcance, está. É promessa dele para a nossa vida. Mas vida abundante é vida equilibrada emocionalmente. É vida feliz com o Senhor. É uma vida em paz. É a certeza da vitória. É a certeza que serve a um Deus que ouve e que responde a oração. Isso é vida abundante. O Senhor nos ensina nesta passagem que eu preciso saber que tudo está em Jesus. Quando estes homens chegaram à praia, eles vinham trazendo com eles 153 peixes. Mas quando eles chegam lá, o que eles vão encontrar na praia, irmãos? Eles vão encontrar um braseiro aceso, vão encontrar peixe assando e vão encontrar pão. Oh, aleluias! Jesus está dizendo, meu querido, não te falta nada. Para de sofrer. Para. Eu tenho tudo preparado. Apenas me sirva. Me siga. Mas me sirva de todo o coração. De inteireza de alma. Pare-se de debater na sua própria força. Para. Saia hoje desta mesmice. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida.
Deixa o Senhor te mostrar aquilo que Ele tem reservado para você. Eu gosto muito neste relato, que no versículo 11 diz assim: e sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Eu entendo que aquilo que o Senhor tem para mim, está reservado para mim, está guardado para mim. Aquilo que o Senhor tem para mim é meu, não é de outro, é meu. Você crê nisso, meus queridos? Aquilo que o Senhor tem para você, está reservado para você. E a rede não vai furar, nenhum vai se perder, porque o Senhor preparou para você. A Bíblia diz que nada se perdeu ali, nada. Então não sofra pelas coisas que você perdeu, viu? Não sofra, porque coisas maiores o Senhor ainda tem para te dar. Coisas maiores estão reservadas para a sua vida no nome de Jesus. Eu entendo, meus irmãos, que quando eu experimento essa vida abundante, ela me impulsiona e me marca para viver milagres maiores. Quando estes homens chegam ali, eles já encontram um alimento pronto. E quando nós olhamos aqueles elementos que estavam ali, aqueles elementos têm uma simbologia muito grande para a nossa vida. Ali estava a brasa viva para aquecê-los. Ali estavam os pães e os peixes que representam o milagre da multiplicação. E ali estava o próprio Jesus, que é o operador de milagres. É isso que o Senhor tem para a vida do crente. É assim que o Senhor deseja que andemos, que nós possamos experimentar esta vida abundante que nos impulsiona a vivenciar milagres maiores. Esta vida abundante ressuscita em mim, ressuscita em você um homem discípulo. E eu queria abrir um parênteses aqui. O que é um homem discípulo? Ser discípulo, irmão, é aquele que segue a Cristo. É aquele que aprende de Cristo. É aquele que imita de Cristo. Lucas 6,40 vai nos dizer assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Este é o ponto central quando o assunto é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é fazer a mesma coisa que Jesus faz. Eu não sei por que razão nos dias de hoje encontramos tanta gente que se diz ser cristão, mas que não é como Cristo. Que se diz ser seguidor, mas que não segue. Jesus está voltando, meu querido, não se iluda. Não se iluda. Não pense você que estereótipo de crente salva crente, não. Estereótipo engana a mim, engana os irmãos, mas não engana ao Senhor. Hoje nós temos aí uma doutrina do fundo do inferno, que diz assim: vem para o Senhor como está e fica do jeito que você quiser. Isso não existe, meus irmãos. Isso é engano. É necessário vida transformada. E discípulo é assim. Discípulo aprende de Jesus e discípulo muda. Discípulo faz diferente do que fazia antes. Está pronto? Amém. Discípulo, irmãos, é aquele que segue a Jesus. Não existe
sentido em dizer que sou cristão e que sou discípulo, se não faço aquilo que o meu mestre me ensina a fazer. Amém? E a terceira coisa que eu experimento, que eu entendo quando experimento uma vida abundante, é que esta vida cristã gera em mim maturidade. O cristão, ele tem que buscar ser maduro. Eu gosto muito de uma fala de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas hoje eu sou homem. Ele está dizendo o quê? Hoje eu sou adulto, hoje eu sou maduro, e o meu comportamento hoje não cabe coisa de menino. No meu comportamento hoje não cabe criancice. No meu comportamento hoje não cabe atitudes imaturas. Maturidade cristã é o que o Senhor tem para mim e para você nesta vida abundante. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora, abaixar a sua cabeça, não presta atenção em mim não. Apenas fique com os seus ouvidos abertos. Eu gostaria muito que você entendesse que Deus já preparou um milagre para você. Basta você deixar Jesus entrar. Eu tenho visto na palavra de Deus que quando Jesus chega, Ele traz descanso. Descanso para o corpo e descanso para a alma. Quando Jesus chega, Ele traz vida, vida espiritual, vida abundante. Quando Jesus chega, Ele traz paz ao seu espírito. Quando Jesus chega, Ele traz salvação. Quando Jesus chega, Ele traz saúde, saúde espiritual, saúde física. Quando Jesus chega, Ele traz provisão. Provisão de perdão, provisão de vida eterna. Meu irmão, eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite, mas eu gostaria que você falasse com Jesus: Senhor, eu preciso de paz. Senhor, eu preciso de provisão. Senhor, eu preciso de saúde. Senhor, eu preciso de certeza, eu preciso da convicção que só o Teu Espírito pode me dar. Irmãos, se esta palavra falou o seu coração, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você especificamente. Às vezes, precisamos sim, precisamos de saúde, precisamos de certeza, às vezes precisamos de provisão. Talvez você esteja precisando de salvação. Ah, meu querido, agora é hora. Deixa Jesus entrar nesta situação. Deixa Jesus mudar a história da sua vida, porque Ele tem poder para mudar. Ele tem poder para escrever uma nova história para você. E eu creio no milagre de Jesus. Se esta palavra falou o seu coração, fique de pé, coloque a mão no seu coração agora, e nós vamos clamar a Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque somos sedentos de Ti. Nós estamos aqui, meu Deus, porque somos necessitados. Ah, Deus, aqui se encontram os Teus filhos, necessitando de um milagre. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Entra, Jesus, com a Tua providência. Muda a história de vida dos Seus filhos. Meu Deus, meu choro não é de tristeza, mas é de certeza de que o Senhor está trabalhando na vida dos Teus filhos. Eu creio, Deus, no Deus de milagre, num Deus de poder.
E nesta noite, Senhor, eu quero clamar. Entra, Jesus, com a tua providência na vida dos teus filhos. Entra, Deus, e muda a história. Realinha, Senhor, a vida dos teus filhos. Coloca no trilho, Jesus, aquilo que está fora. Coloca na tua direção aqueles que acham que estão andando na tua direção. Deus, estabelece a ordem, é o que eu te peço, no nome de Jesus, pois estamos vivendo um tempo da sua volta, e cremos que o Senhor está às portas. Louvado seja o teu nome. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.